Eu, sem querer roubar-vos muito tempo, gostaria de vos falar sobre alguns aspectos daquilo que foi a minha carreira autárquica em Cascais, não foi só em Cascais, porque eu, desde candidato a Presidente da Câmara em Beja, onde não me deram nem 5 questões para poder candidatar, e ainda assim consegui sozinho, com a ajuda de umas pessoas voluntárias, obter 10,5%, o que foi para mim um autêntico milagre, até, sei lá, a ceia, só me punham em antros da oposição à minha origem, ou seja, o COI, que é, como sabem, o filho do Partido Comunista, Beja, e a seguir puseram em cabeça de lista para a Assembleia Municipal de Ceia, que, como se sabe também, é um feudo do Partido Socialista, além de outras coisas. Portanto, enfim, eu nunca me recusei a candidatar nos sítios mais intrusíveis, acho que é obrigação cívica fazê-lo, portanto, percebo perfeitamente esta candidatura nesse mesmo contexto, mas, porque em certa medida tem um paralelismo, mas aquilo que me trazia aqui era, sobretudo, enfim, falar convosco um pouco, dissertar um pouco sobre as dificuldades que eu encontrei durante aqueles 4 anos em que estive como vereador na Câmara de Cascais. Fiz parte de uma lista que alguns se lembrarão, a lista da AD, presidida pelo então Dr. Juiz Carlos Rosa. Foi uma lista interessante, de unidade, era preciso essa unidade naquela altura, e apesar de ser uma lista heterogénea, não foi, e portanto estarmos de alguma forma associados com um móvel comum, que era o de criar aqui um breakthrough, digamos assim, num conceito tão importante como este, apesar de tudo, não foi uma experiência fácil. E não foi uma experiência fácil por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, porque os pelouros a que eu tive acesso eram os parentes pobres do costume, designadamente a cultura, designadamente, enfim, alguns que eram, enfim, eu nem quero falar sobre isso, porque onde se patenteavam crimes públicos, foi o caso dos cemitérios, não vou entrar sequer por aí, e a acabar noutras coisas como jardins, parques, arborização, enfim, a parte toda da ecologia, onde eu me via, apesar de tudo, com alguma facilidade. E aquilo que eu noto de facto, maior dificuldade que encontrei nesta Câmara foi, em primeiro lugar, uma estrutura camarária profundamente burocratizada, profundamente suscetível aos interesses instalados, que já tinha naquela altura 1.500 funcionários permanentes, que era dificilmente governável, e lembro-me que a solução foi a de fazer uma espécie de trade-off entre a administração, chamemos-lhe assim, a variação, e os funcionários, para se conseguir alguma boa vontade para criar e para apresentar serviço, por um lado, e por outro, por uma espécie de afetação permanente dos grandes partidos aos interesses instalados. E esta é, para mim, a maior preocupação no que toca à democracia portuguesa. A nossa democracia é uma partidocracia. Naquilo que a partidocracia tem de pior. E tudo que foi criado em termos de representação, seja representação nacional, seja representação autárquica, ficou, e penso que continua a ficar, prisioneira daquilo que são os comitês centrais dos partidos, que entendem que os representantes eleitos são seus representantes e não representantes do povo. Ainda hoje isto acontece de uma forma grotesca, eu diria criminosa, na Assembleia da República. De facto, com a lei eleitoral que nós temos vigente, os deputados não são sequer os deputados do povo, são as pessoas que os partidos enfiam a seu bel prazer nas listas e que recebem uma ratificação desse mesmo povo, ampliada através de mecanismos artificiais,
como é o método ONT. O método ONT faz, entre outras coisas, a atribuição de mandatos a votos da oposição. Isto é, os grandes partidos do arco do poder recebem um sem número não, é um número relativamente reduzido, mas um número, nem que fosse só um, importante de mandatos que correspondem a votos dos pequenos partidos que não chegam ao limite de atingir aquilo que é o que está estabelecido como um limite mínimo para ter representação e pegam nesses votos dos PPMs, dos POs, dos partidos da terra, seja lá do que for, e os transferem proporcionalmente para os grandes partidos do arco do poder. Ou seja, os últimos deputados eleitos são com votos da oposição. Só para vos pôr mais intimamente presentes com esta situação, nenhum dos senhores que tenha votado até hoje sabe exatamente para onde foi o vosso voto. Os senhores não sabem quem é que elegeram precisamente, exatamente. Sabem que votaram naquela lista e que o vosso voto está ali disperso no meio daqueles votos todos, mas não fazem bem ao certo ideia em quem é que votaram, em quem vos representa de facto. Só na outra vida é que eventualmente terão essa informação. Ora, isto favorece o domínio dos partidos. Isto favorece a gestão dos grandes partidos sobre a democracia, sobre os representantes. E esta distorção permite uma lealdade dos eleitos aos comitês centrais dos respectivos partidos e não ao povo que os elegeu, e não aos seus próprios representantes. E nas horas críticas é isto que se vai apelar, é isto que se vai fazer recurso, e daí muitos dos representantes serem marionetas dos partidos. Acresce que, num concelho como Cascais, os interesses, naquela altura, não estávamos em crise como hoje, os interesses corporatizados a nível do concelho não iam necessariamente no sentido do interesse da autarquia e dos seus municípios. Eu disse-o não sei quantas vezes naquela altura, e era um miúdo, que Cascais era uma flor de estufa, não podia ser gerido de qualquer maneira. O património, a estética, a qualidade de vida tinha de ser tratado de uma forma muito cuidadosa, de maneira a valorizar a principal indústria nacional, e aqui estou a falar do passado e do futuro, se quiserem também do presente, que é o turismo. Se calhar hoje por maioria de razão. O turismo é a nossa principal indústria. Nós não temos nada, somos um país pobre, não somos um país subdesenvolvido, somos um país pobre, são coisas diferentes. Um país subdesenvolvido é um país rico, mal aproveitado. Angola, ainda hoje, é um país subdesenvolvido. Nós não somos um país subdesenvolvido, nós somos um país pobre, são coisas totalmente diferentes. E um país pobre não se pode dar ao luxo de desperdiçar o seu património. Nós só temos um passado. Esse passado a ser destruído aos pedaços, como tem sido feito até hoje, é uma perda irreparável. Não há um segundo passado, nós não vamos ter um segundo passado. Bom, e por conseguinte eu tentei, à minha maneira, preservar aquilo que são os pontos que eram valorizados por esse mesmo turismo. A primeira postura de defesa do património vegetal do concelho é da minha autoria. Comecei por preservar as palmeiras. Porque as palmeiras nem sequer são autóctones? Porque era a principal curiosidade que o turista do norte da Europa, o turista com dinheiro, verificava aqui nesta região. Dizia, oh, que interessante que isto é, estamos numa terra, parece que estamos em África, tem palmeiras, tem árvores exóticas que nós não temos no nosso clima permanentemente escurecido pelas nuvens, pela chuva ou pela neve. E portanto achei que este tiro era um tiro dado nesta direção, no sentido de vamos manter a nossa terra atraída
por aquilo que interessa à indústria do turismo. Tive, portanto, outra guerra, parcialmente ganha, que foi a de divulgar o nosso património através de uma revista que se criou na Câmara, chamada Arquivo de Cascais. Fui eu que a fundei, sem qualquer dinheiro, sem qualquer ajuda, aliás, com a desconfiança da Câmara, da qual eu fazia parte, e consegui, apesar de tudo, que ela durasse para lá na nossa administração por muitos e bons anos. Isto tinha como interesse, e a própria palavra arquivo já remete para o passado, o de alguma forma, tornar público o nosso património, criar uma consciência de defesa desse mesmo património e valorizá-lo em termos autárquicos e em termos turísticos. Não foi uma aposta perdida, considero até muito razoável. Depois interferi diretamente em certas urbanizações para tentar salvar aquilo a que eu chamei a arquitetura de fachada, que é uma coisa que o nosso Conselho devia revisitar. Há uma tendência arquitetónica que eu considero, enfim, lamentável, que se instalou em inúmeros sítios, desde o Patriarcado de Lisboa, passando pelo Instituto, pelo antigo IPPC, depois IPAR, passando por muitas outras, pelos monumentos nacionais, que não sei porquê ficou com o chamado complexo do pastiche. Não se pode restaurar um monumento de maneira a que não se perceba por causa do pastiche. Com esta teoria não teríamos os Jerónimos. Não sei se têm bem a noção do que se tem reparado nos Jerónimos. As últimas duas torres dos Jerónimos, do lado de Poente, são de 1899. O resto do corpo central é dos finais do século XIX. A maior parte digamos, da metade para cima dos castelos de Portugal, daqueles que não caíram, que não estão a ameaçar a ruína, são dos anos 40 do tempo em que se preparou a exposição do mundo português. Nunca houve essa preocupação e ainda hoje esses mesmos castelos e esses mesmos Jerónimos são fonte de atração turística, fonte de interesse internacional, verdadeiros ex-libris do nosso Portugal. Era o mesmo tipo de reação que eu gostaria de ter visto em Cascais. Cultivar um tipo de restauro que os espanhóis cultivam. Os espanhóis não têm vergonha de recriar cenários feudais ou da Idade Média, como fazem em inúmeras terras daqui da Extremadura espanhola ou do Sul. Não têm, em especial, assim como várias grandes potências e médias potências do centro e norte da Europa restauraram as suas cidades devastadas pela guerra com o mesmo tipo de sentido. Isto cá andou sempre ao Deus dará, aos interesses da rapidez, do lucro fácil, do conluio. Não vou falar em nomes, mas se for preciso também sei, conheço os nomes todos, e nunca se valorizou a galinha dos ovos de ouro. E a pouco, a galinha dos ovos de ouro foi definhando. Nós que somos daqui, gostamos disto, inventámos uma realidade que não é verdadeira, é que temos o país mais bonito do mundo. Já não sei se é verdade. Eu tenho as maiores dúvidas que isto seja verdade. Nós gostamos do nosso país, nós gostamos da nossa terra e olhamos para a nossa terra se calhar como olhamos para os nossos filhos. Os nossos filhos são sempre os mais bonitos do mundo, mas se calhar visto de perto, visto imparcialmente, visto pelos turistas que não são pais dos nossos filhos e que também não são desta terra, essa realidade esfuma-se com uma enorme. E nós temos uma concorrência desenfreada em Espanha, na Grécia, em Marrocos, em inúmeros sítios aqui ao lado, se calhar mais baratos e provavelmente com pontos mais bonitos do que os nossos. O que é preciso fazer? Não é preciso fazer só parar. Parar é morrer. É preciso voltar para trás. É preciso desurbanizar. É preciso reurbanizar. É preciso desfazer o erro e ter a coragem que é a nossa salvação. A coragem é a nossa salvação. Dizer isto acabou, eu não tenho que servir mais interesses comezinhos da rapidez e
e do lucro fácil, e tem que criar qualquer coisa que seja duradoura para alimentar a principal indústria que nos vai fazer sobreviver e que é o turismo. Portanto, a nossa terra tem que estar governada por gente livre, inteligente se possível, sensível se possível, mas livre de poder fazer aquilo que é preciso fazer. Que não se vergue ao marionetismo dos partidos que gerem o sistema. E, portanto, a minha reflexão rápida, não me vou demorar mais, era sobre tudo esta. Estou à vossa disposição para perguntas e para comentários sobre este assunto. Pediram para não ser longo, eu não vou ser longo, havia muito mais para dizer, ficará para a fase do debate se quiserem, mas a mensagem ficou. Já não chega a parar. Já não chega. Vamos parar. Não chega. A crise já parou. E o que parou está mal ainda. Não chega a parar. É preciso arrepiar a cabeça. É preciso ter a coragem de voltar para trás e fazer de novo. Fazer mais bem feito do que foi feito até agora. Muito obrigada.